Salve, salve aí, pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, olha o tema, né, deste vídeo: desmistificando São Cipriano, ou seja, tentando explicar um pouquinho aí sobre, né, esse bruxo, este mago, vamos assim dizer, tão conhecido por muitas pessoas, né? Claro que um feito muito grande, né, e um efeito, vamos assim dizer, muito grande nas pessoas de hoje, inclusive, é claro, dentro desses efeitos que a gente tem na humanidade, no ser humano, são as orações deixadas aí por São Cipriano, né, que é o famoso livro de São Cipriano, que é bem citado, né, para a maioria das pessoas. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre este bruxo, este mago. A gente vai tentar esclarecer algumas dúvidas, vamos tentar desmistificar, né, sobre esta entidade, sobre esta pessoa, tá certo? Então, antes da gente iniciar, se inscreva no canal, deixe a sua curtida, que é de extrema importância, e também, é claro, ajuda o canal a crescer, e compartilhe também esse vídeo para as pessoas que têm dúvidas também. E é claro, para o vídeo não se alongar, vamos lá. Pois bem, pessoal, para quem não conhece São Cipriano, né, ele nasceu, né, vamos dizer assim, que na Antioquia, por volta ali do século 3, tá certo? É isso mesmo, São Cipriano nasceu na Antioquia, né, por volta aí do século 3. Isso é um pouco da história dele, né? Conforme ali a sua história foi passando, vamos dizer assim, que São Cipriano era um alquimista. O que é um alquimista? Alquimista é aquele que procura entender tanto sobre o mundo oculto, quanto também os elementos, né, naturais, dessa forma, utilizando esses elementos a seu favor. É como se fosse um bruxo, né? Mas se diz alquimista, né, que é como se fosse um cientista espiritual. Ele sempre estava procurando aprender essas coisas, enfim. Antes da gente falar um pouco da vida dele, a gente tem que entender alguns fatores. São Cipriano, tá certo? Era de família rica, né? Tinha muitas posses a família dele, enfim. Mas a gente encontra, principalmente dentro da Umbanda e também até mesmo na história do São Cipriano, não apenas somente um São Cipriano. A gente encontra mais de um, tá certo? A história que a gente vai falar, um pouco a gente vai falar, é o famoso bruxo. Mas a gente também tem o preto velho chamado Cipriano, ou São Cipriano, e também temos uma pessoa dentro da igreja também chamada Cipriano, tá certo? E vamos lá para um pouco do relato dele aqui. Logo após a gente também vai falar sobre o livro. Uma coisa que eu tenho a falar para vocês, pessoal, o canal abriu, assim, a gente abriu um novo canal aqui no YouTube chamado Orações e Espiritualidade. Este canal a gente coloca, né, orações para todos os fins, até mesmo vamos colocar algumas orações de São Cipriano lá neste canal, então peço que dê uma olhada. O link está na descrição do vídeo, é o primeiro link aí na descrição, você vai clicar nele e já vai ser direcionado aí a este canal. Certo? Então vai lá que tenho certeza que você vai gostar. Além de orações, vamos trazer mensagens, momentos de reflexão trazidos da espiritualidade. Então tenho certeza que você vai gostar bastante. Vamos lá, São Cipriano, nascido aí no século 3, é claro, isso é antes de Cristo. Teve a sua vida ali na Antioquia, certo? Conforme o tempo foi passando, o Cipriano ele saiu em uma viagem buscando conhecimento do mundo espiritual. Foi onde Cipriano conheceu uma pessoa chamada Évora, que é a bruxa de Évora. Isso mesmo, era uma bruxa muito conhecida naquele tempo, naquela região. Cipriano se tornou ali um discípulo, tá ok? Desta bruxa. Então ele se tornou um discípulo de bruxaria, tá ok? Depois, com o tempo, Cipriano, após ganhar bastante conhecimento, essa bruxa, né, Évora, acaba falecendo. Vamos assim dizer, essa bruxa, né, ela acaba falecendo, desencarnando, e Cipriano acaba assumindo o cargo dessa bruxa e tendo como herança os ensinamentos e as escrituras
que esta bruxa havia deixado, tá certo? Para trás, que no caso hoje a gente conhece como livro de São Cipriano, tá bom? Mas aí a história começa a tomar rumos diferentes. Por quê? São Cipriano, ele conhece uma mulher, onde que ele tenta por vários meios utilizar do seu conhecimento e dessas escrituras, né, que Évora havia deixado para ele, para que ele pudesse conquistar essa pessoa. Só que essa mulher, né, infelizmente, ela era convertida ao cristianismo, e tudo que São Cipriano fazia, tá certo? Ele não conseguia obter nenhum resultado. Foi neste período que São Cipriano, pela história citada em qualquer lugar, acaba virando aí um clero da Igreja Católica. Ele acaba se convertendo à Igreja Católica, ou seja, ele acaba virando um bispo. Ele acaba virando um bispo de Antioquia, né? É isso mesmo. São Cipriano vira um bispo do catolicismo, da Igreja Católica, né? Aí vamos entender uma coisa meio que contraditória para algumas pessoas. Cipriano se tornou um bispo, né, pela história ali verídica. Então, o que aconteceu ali com o seu livro e com os seus ensinamentos? Em alguns relatos e em algumas histórias, é citado que esses ensinamentos deixados por Évora, né, foram queimados. Mas na verdade não foi. São Cipriano pegou esses livros, né, esses ensinamentos todos para ele. Uma coisa importante que a gente tem que citar, que eu já falei até mesmo no começo, que São Cipriano, ele não era, vamos assim dizer, um mago, um feiticeiro formado, e sim um aprendiz de feiticeiro. Ele estava se formando um mago ainda, tá bom? É claro que ele é considerado sim um feiticeiro e um mago por muitas pessoas. Mas se a gente levar em consideração pela sua história, São Cipriano ele não é um mago em si, e sim um bispo, ou seja, um clero da Igreja Católica. Então o que a maioria das pessoas falam, que São Cipriano é um mago, que São Cipriano é um feiticeiro, isso foi em determinada época da vida dele, porque até o desencarne ele foi um bispo, ou seja, um clero da Igreja Católica, e não necessariamente um mago ou um feiticeiro, né? E acaba falecendo depois em 300 anos mais ou menos antes de Cristo. Por volta deste tempo ele acaba falecendo. Mas como eu falei, ele era um bispo. Ao seu desencarne ele fazia parte da Igreja Católica e não praticava mais bruxaria e nenhum tipo de feitiço. Agora vamos entrar. Então já deu para vocês entender que Cipriano, ou seja, São Cipriano, ao desencarnar, ele não era um mago, ele não era um feiticeiro, e sim ele era participante da Igreja Católica. Então, para quem acha que São Cipriano é um mago, que São Cipriano é um feiticeiro, tá errado. Cipriano era participante da Igreja Católica. É claro que algumas pessoas vão falar que é isso, Cipriano era um mago, não sei o que. Isso foi uma passagem da vida dele, ok? Agora a gente vai entrar no detalhe do seu livro, as suas orações principalmente. Dentre essas orações também, alguns feitiços e alguns rituais que estavam presentes naquele livro. A primeira coisa que a gente tem que entender que esses ensinamentos não partem de São Cipriano. É isso mesmo. Esses ensinamentos que a maioria das pessoas às vezes procuram e buscam, não parte necessariamente de São Cipriano. Esses ensinamentos, essa escritura, né, até mesmo algumas orações que são citadas até mesmo na internet, não parte de São Cipriano, e sim da bruxa Évora, e não de São Cipriano, tá ok? Então São Cipriano não criou orações, não criou feitiços, e necessariamente não fez um livro ritualístico, tá ok? Então vamos colocar aí que o livro de São Cipriano, o verdadeiro livro de São Cipriano, não é um livro de feitiços e nem um livro de oração, tá ok? Porque sim, São Cipriano ele fez um livro após ele ter entrado ali na igreja, né, no catolicismo, e este livro conta o relato e a vida que ele teve, ou seja, é uma biografia de São Cipriano. Então, quando você buscar na internet o livro de São Cipriano, provavelmente você vai encontrar o livro e vai encontrar a história dele, tá certo? Não necessariamente um livro contendo orações ou rituais.
É claro que na internet você pode encontrar sim esses tipos de livro contendo orações, rituais e por aí vai. Mas esse tipo de livro, infelizmente, é criado pelas pessoas. Porque o livro original de São Cipriano é o livro de sua biografia. Pois São Cipriano não criou um livro ritualístico. Ou seja, não criou um livro contendo orações. Então essas orações que a gente encontra, São Cipriano, me livre, não sei do que, São Cipriano, me livre, e blá blá blá, as três Marias, e isso, aquilo, outro, referindo assim ao nome de São Cipriano, essas orações foram criadas pelas pessoas, tá certo? Já deixando explicado. Mas aí tem aquele porém, né? Existe sim um livro onde Cipriano tinha posse dele, né? Onde São Cipriano tinha a posse desse livro, que era as escrituras, ou seja, os manuscritos de Évora, né? Então vamos dizer que muitas pessoas podem sim assimilar, né, este manuscritos ritualísticos, ou seja, esse livro ritualístico, este livro que continha orações e invocações, a São Cipriano. Não necessariamente que tenha sido São Cipriano que fez esse livro, mas ele tinha a posse. Mas aí existe um porém. E este livro, né, que São Cipriano tinha a posse, que no caso era da bruxa Évora, ele circula aí pelo mundo, ele circula pela internet, enfim. Algumas de suas páginas, alguns de seus textos, ou seja, alguns de seus rituais, até mesmo algumas orações, acabaram meio que escapando sim. Ou seja, a gente pode encontrar alguns rituais e algumas orações, né, deste manuscrito de Évora, espalhados às vezes pela internet ou na posse de alguma pessoa. Isso, alguns a gente pode encontrar. Mas os rituais mais fortes e as orações mais fortes, a gente não encontra, tá certo? Então, quando você buscar ou procurar o livro original de São Cipriano, às vezes buscando rituais e orações, você não vai encontrar necessariamente aquele livro que São Cipriano tinha posse. Porque aquele livro, pessoal, como São Cipriano se converteu à Igreja Católica, este livro ficou na posse da Igreja Católica. Isso mesmo. Conta relatos verdadeiros, tá ok? Que esses manuscritos, onde contém esses rituais, orações, enfim, da bruxa Évora, está em posse do Vaticano, tá certo? Está em posse da Igreja Católica. E não necessariamente na internet, né? Como a gente procura. Então o que deu pra gente entender é o seguinte: orações, rituais, magias e feitiços que a gente encontra de São Cipriano, ou citando até mesmo o nome de São Cipriano, principalmente em algumas orações, são todos, não digo falsos, mas não veio de São Cipriano, tá ok? E sim criação do povo, criação de todo mundo, pois São Cipriano não criou um livro ritualístico. São Cipriano tinha posse de um livro, né, que era um manuscrito da sua anciã, antigamente, que era a bruxa Évora, tá certo? Que era a feiticeira Évora. Esse livro que ele tinha posse, ao se converter à Igreja Católica, ao se converter ao catolicismo, ele ofereceu e deu esse livro à Igreja, tendo assim posse, né, particular da Igreja. Então este livro, se caso ele existir, é claro que existem relatos que este livro está sobre posse da Igreja Católica e não espalhado no mundo. É claro que já assim saiu alguns rituais, coisas básicas deste livro, alguns rituais, algumas orações provavelmente devem ter escapulido ou saído sim da Igreja Católica, mas coisas básicas. Aquelas coisas mais fortes, mais fundamentais, onde tem invocações de demônios, entre outras coisas, está trancado a 7 chaves lá na Igreja Católica, tá certo? Então, pessoal, é isso, né? Um vídeo curto aí, mas espero que vocês tenham gostado. E agora já dá para vocês entenderem um pouquinho que São Cipriano não é isso tudo que as pessoas ficam falando, né? É claro, tudo, se você vai fazer uma oração, se você vai fazer um ritual, mesmo invocando São Cipriano, mesmo que seja uma oração que cita o nome de São Cipriano, o que vai mandar é a sua fé, a sua crença, tá certo? Uma das coisas importantes que é o seguinte:
Como eu falei para vocês que alguns rituais e algumas orações pode sim que tenha escapado ali da Igreja Católica, e algumas pessoas podem ter posse, né, desses rituais ou dessas orações que escapou. Essas pessoas provavelmente, elas não saem divulgando isso, elas não saem falando, tá certo? Então quando a gente quiser comprar um livro de São Cipriano esperando que a gente vai ter rituais e orações trazidas por ele, provavelmente não vai ser desta forma, né? Porque o livro de São Cipriano, o livro dele, necessariamente dele, conta a história de vida de São Cipriano, tá certo? É isso. E até mesmo em falar em orações, a gente abrir um novo canal aqui no YouTube onde se chama Orações e Espiritualidade, onde a gente vai trazer vários tipos de orações, até mesmo orações de São Cipriano também, né? Algumas orações de São Cipriano. Vai lá e dá uma olhada. Além também que a gente vai trazer algumas mensagens espirituais, mensagens para reflexão. Até mesmo a gente já tem vídeo lá, já estamos postando vídeo lá todos os dias. Então vai lá que eu tenho certeza que você vai gostar. O link está na descrição do vídeo. É o primeiro link na descrição do vídeo. Clicou nele, você pode entrar lá que eu tenho certeza que você vai gostar também deste canal, certo? Pessoal, é isso. Espero que todos tenham gostado. Deixe aí nos comentários o que você achou, o que você acha, né, sobre essa questão. E é isso aí. Até o nosso próximo vídeo e axé a todos.